Após você viver vários dias dando duro no trabalho, um apocalipse zumbi começa, e você finalmente se sente livre. O que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Akira tentando aproveitar a vida em um mundo pós-apocalíptico. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os zumbis, e sem coisas para fazer antes de virar um zumbi. Esse cara está prestes a presenciar o fim do mundo. Akira Tendo é um trabalhador comum que está tendo uma manhã perturbada, quando percebeu que um apocalipse zumbi acabou de começar. Mas o real problema na sua cabeça é que naquele ritmo ele acabaria chegando atrasado no trabalho. Voltando um ano no passado, vemos Akira extremamente feliz por estar iniciando seu primeiro dia de trabalho em uma produtora famosa. Ele vai com as expectativas altas, conhecendo uma garota que ele acha atraente chamada Otori, o clássico exemplo de funcionária perfeita. Mais tarde, o jovem sai para beber com seus colegas, ficando cada vez mais empolgado com o novo emprego. E ao fim da bebedeira, ele decide agradecer a todos pela oportunidade, até que seu chefe diz que ele terá que trabalhar muito mais. Então ele vira várias noites lidando com quantidades de trabalho abusivas. Fora Kuzoki, o supervisor babaca que não pode faltar em uma empresa assim. Logo, vemos ele já sentado em uma mesa com seu melhor amigo Kencho, pensando em pedir demissão. E Kencho concorda, falando que Akira deveria viver a vida da forma que quisesse. Mas essa amizade é meio bizarra, já que eles sempre brigam e quase saem na porrada. Em algum momento, Otori percebe que o rapaz sempre ficava lhe encarando. E vendo como ele estava pálido, ela lhe dá alguns sucos para que Akira não tivesse uma anemia. E aí ele diz que admirava muito sua colega, pois ela sempre fazia o que queria. Mas Otori conta que não era bem assim, pois a maioria das pessoas que trabalhavam ali esqueciam seus verdadeiros desejos. Um dia, Kusoki vai até a mesa dele lhe xingando e ordenando que o rapaz lhe entregasse logo todo o trabalho que foi pedido, mesmo que isso fosse impossível para uma pessoa comum. Porém, ainda que soubesse que aquela era uma empresa exploradora, Akira diz ter tido sorte de arranjar um emprego, e por isso não tinha coragem de pedir demissão. Isso tudo gera uma pressão absurda no jovem, que até pensa em parar de respirar apenas para não ter que voltar naquele lugar. Mas às vezes temos que ter cuidado com o que desejamos, pois no dia seguinte, Akira desce as escadas preparado para mais um dia de trabalho, até que encontra um de seus vizinhos devorando uma pessoa. A criatura lhe ataca, mas o rapaz é ágil e corre pelas escadas, percebendo que todos no seu prédio já tinham se transformado no que pareciam ser zumbis. Sem ter mais para onde fugir, Akira corre até o telhado e consegue pular uma grade, se salvando no último segundo de ser devorado por uma horda gigantesca de mortos-vivos. Nesse momento, ele vê um avião caindo nos céus e percebe que a cidade toda estava um caos, tendo diversos mortos-vivos devorando pessoas nas ruas. Só que ao invés de ficar aterrorizado, o rapaz fica feliz, pois não teria mais que ir trabalhar. Ok, Akira devia ficar mais ligado no que está acontecendo em seu país. Afinal, não é novidade para ninguém que o Japão tem uma cultura de trabalho extremamente rígida e às vezes bem abusiva. E algumas empresas por lá fazem os seus funcionários trabalharem até 16 horas por dia, sem folgas suficientes e de segunda a segunda. Essa cultura de trabalho intenso é chamada de karoshi, que pode ser traduzida para literalmente morte por excesso de trabalho, e é um caso sério e muito conhecido no Japão. Sabendo de tudo isso e já tendo notado o caráter duvidoso da empresa, Akira deveria procurar tratamento psicológico e se demitir antes de destruir sua sanidade por completo. E ao perceber que tinha um zumbi na escada, o rapaz não deveria correr de volta para o prédio, pois se o zumbi lhe seguisse ou houvessem mais criaturas, ele ficaria preso no local e acabaria sendo encurralado ou devorado. O melhor a se fazer nessa situação seria correr em direção à rua, já que em um espaço aberto seria mais fácil se movimentar e desviar dos mortos. Agora, falando sobre o início dessa epidemia, devemos pensar em coisas essenciais para poder sobreviver aos zumbis. A primeira coisa seria encontrar um abrigo. O mais lógico a se fazer quanto a isso é ficar longe do centro da cidade e tentar ficar em zonas mais periféricas e com menos movimento. Isso porque a quantidade de zumbis nesse local vão ser muito menores do que no centro da cidade. E você ainda pode ter a sorte de encontrar alguns sobreviventes que estejam dispostos a colaborar com você, já que nessa situação é importante ter um grupo. Mas vamos falar melhor sobre isso mais tarde. Depois de encontrar uma base, a próxima coisa na nossa lista seria estocar alimentos, até o início do apocalipse passar, e as pessoas pararem de correr em pânico nas ruas. Nessa etapa, também é extremamente importante procurar por armas, para termos mais chances de nos defender. Mas logo vamos ver que, pelo visto, Akira não está tão preocupado assim em sobreviver, e tem outro tipo de lista em mente. Mais tarde, depois de ficar um tempo descansando e curtindo a vida de vagabundo, Akira começa a pensar no que iria fazer em seu tempo livre, até que vê os sucos que o Otori tinha lhe dado, e fica preocupado com a garota. Por isso, ele lhe envia uma mensagem, e descobre que, por incrível que pareça, ela ainda estava bem. Desesperada por ajuda, a moça lhe manda sua localização, e Akira, como um bom gado, decide que iria salvá-la para passar o seu primeiro dia num apocalipse. Enquanto isso, no andar de baixo, Sumire estava vendo o jornal, que contava sobre uma doença ter tornado as pessoas extremamente agressivas. Então ela fica assustada e temendo pela vida de seu bebê, mas seu marido tenta confortá-la, dizendo que ficariam bem. Porém, quando a esperança dela ia acabar, Akira aparece escalando um cano e conta que estava de saída, mas iria passar em um mercadinho na volta, e pergunta se os dois queriam algo. Aproveitando a oportunidade, o casal pede alguns suprimentos, e logo Akira vai aproveitar o seu dia de folga, andando de bicicleta em meio a uma manada de zumbis. Mais tarde, ele chega até o local onde o Otori estava, e toca a campainha esperando ser atendido.
atendido. Só que Akira percebe que a porta estava aberta, e aí Otori agarra sua perna pedindo ajuda, pois tinha um zumbi no quarto. Imediatamente, Akira reconhece ele como o chefe da empresa, e pergunta o que o cara estava fazendo ali como se não fosse bem óbvio. Então, numa tentativa desesperada de sobreviver, Akira luta com o zumbi, mas é facilmente arremessado pela criatura. Sabendo que não conseguiria derrotá-lo no mano a mano, Akira se lembra de tudo que aprendeu durante seus anos jogando futebol americano, e se arremessa no chefe jogando ele em um armário. E aí Otori esmaga a cabeça dele de puro ódio, já que o cara prometeu que largaria sua esposa para ficar com ela, mas não cumpriu a promessa. Assim que finaliza o cara, a moça cai no chão se contorcendo, e Akira percebe que ela tinha sido mordida. Em pouco tempo, Otori se transforma e ataca o cara, que consegue por muito pouco escapar da mordida usando uma almofada. Mas antes de ir embora, Akira abre seu coração se declarando para a morta-viva na sua frente, e a definição de gado acabou de ser atualizada. Ok, ajudar seus vizinhos sobreviventes é uma ótima forma de criar uma relação de confiança e formar um grupo, o que será muito útil para nossa sobrevivência. E já que ele conseguiu descer facilmente pelo cano fazendo um cosplay de Mario, o cara poderia dar a volta e ir até o terraço novamente e trancar aquele monte de zumbis lá em cima, e depois dar um jeito de bloquear as escadas que são bem estreitas. Então um sofá ou uma geladeira já impediria os zumbis de subir no prédio, e ele teria um bom estoque de comida após vasculhar os apartamentos vizinhos. Quanto ao meio de locomoção, o jovem deveria procurar uma forma melhor de andar pelas ruas do que uma bicicleta. Isso porque as criaturas podem facilmente derrubá-lo, arranhá-lo ou mordê-lo, já que não tem nada impedindo que eles toquem no garoto. E já que Akira jogava futebol americano, ele poderia usar alguns itens de proteção do esporte para sair nas ruas, como o capacete e as ombreiras. Tá certo que um carro com certeza não iria passar no meio dos congestionamentos, mas sair pedalando no meio das ruas enquanto grita é bem pior, já que Akira tem um ótimo condicionamento físico, ir andando seria uma maneira menos barulhenta e mais fácil de chegar onde ele quer. Mas falando do vírus, nessa curta batalha já deu para tirar algumas informações importantes sobre a doença. A primeira coisa é que aparentemente ela altera a composição genética dos infectados, já que aquele velho não teria força suficiente para arremessar Akira tão longe, portanto a infecção dá uma força sobre-humana às criaturas. Essa informação é muito útil, pois já sabemos que lutar de mãos vazias contra esses zumbis vai resultar numa morte certa, e se isso por si só já é ruim, imagine enfrentar um grupo de zumbis. Manter a distância é a melhor das opções. Armas longas como lanças ou tacos de beisebol e armas de fogo são provavelmente a melhor forma de lidar com os infectados. Então, antes de pegar suprimentos, ele poderia visitar alguma delegacia de polícia no caminho e pegar alguma coisa para se defender. Além disso, o vírus aparentemente não tem uma ação tão rápida no corpo, já que do momento em que Otori pediu ajuda para Akira até sua transformação devem ter se passado no mínimo 2 horas. Isso quer dizer que no caso de uma mordida, talvez seja possível cortar fora o membro infectado para salvar a pessoa, o que também é uma informação muito útil. Agora, se declarar para a morta-viva é muita estupidez. Isso porque a infecção desse tipo de vírus destrói partes importantes do cérebro das vítimas, causando uma morte parcial do cérebro, e deixando os infectados apenas com suas funções primitivas, que é a busca por alimento, e por esse motivo ele sempre tem essa fome insaciável. Portanto, a Otori deixou de existir, e tudo que tem ali é uma casca vazia. E é pra essa casca que Akira está se declarando. Enfim, bem bizarro, né? Ao anoitecer, Akira finalmente volta para casa, e escala o cano para entregar os suprimentos ao casal, mas ele fica extremamente triste ao perceber que a casa deles foi invadida pelos mortos, e os dois provavelmente foram finalizados. Ao ver isso, o garoto entra em profunda tristeza, e volta para sua casa pensando em tudo que aprendeu naquele dia. E vendo como poderia ser finalizado a qualquer momento, o rapaz decide que iria finalmente viver a vida que sempre quis, fazendo as coisas que mais desejava. E com esse pensamento, ele cria uma lista de 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. No dia seguinte, Akira começa a botar seus planos em prática, e a primeira coisa no topo de sua lista era arrumar seu quarto, que mais parecia um chiqueiro. Depois ele vai até a cidade pegar alguns suprimentos, mas acaba chamando a atenção de alguns zumbis e tem que fugir dali rapidamente. Ao decorrer do dia, uma a uma, Akira vai riscando as coisas de sua lista, pintando seu cabelo e se arrependendo, pegando fogos de artifícios e andando de moto no meio da cidade. Só que a pior decisão que esse cara poderia ter tomado é explodir os fogos durante a noite, apenas para ficar admirando. Porém, logo Akira percebe que isso tudo não preenchia o vazio que ele sentia. Já no quinto dia, depois que o apocalipse começou, Akira decide fazer um churrasco ao ar livre, mas percebe que seus molhos acabaram, e resolve ir no mercadinho mais próximo para pegar mais, até que ele ouve alguns barulhos, e quando vai checar, o rapaz é atacado por uma garota, que pergunta se ele foi mordido. Mas quando vê que ele só era burro mesmo, Shizuka deixa ele ir, dizendo que ninguém em sã consciência iria sair naquela situação apenas para pegar molhos. Nesse momento, eles veem um zumbi perseguindo um homem, e sem pensar 2 vezes, Akira chama a atenção do monstro para ajudá-lo. Então a criatura entra na loja, e para se defender, a garota luta contra o zumbi, cacetando ele de todas as formas possíveis. E aí um outro morto-vivo aparece, mas a garota joga uma distração sonora, e a criatura simplesmente ignora a jovem e segue o som. Agradecido por ela ter salvo sua vida, o cara liga o modo gado, e Akira tenta convidá-la para fazer parte do acampamento que ele iria fazer em casa, mas a mulher recusa, falando que Akira era um problema por chamar atenção demais e não minimizar os riscos, o que é verdade. Bom, eu não sei como esse cara ainda está vivo, e esse mercado nunca estaria cheio assim em uma ocasião como essa, isso porque os sobreviventes já teriam saqueado tudo
tudo muito antes de Akira chegar. Fora que as chances do local estar infectado de zumbis era gigante, já que provavelmente iriam ter muitas pessoas procurando por recursos nesse mercado. Além disso, esse cara com certeza já deve estar cansado de viver, pois estourar fogos de artifício definitivamente iria chamar a atenção de todos os zumbis próximos dali, e logo Akira iria ficar cercado de criaturas querendo devorá-lo. Todas essas coisas que Akira está fazendo estão expondo ele a um perigo iminente de ser finalizado, apesar de que isso também pode ajudá-lo a manter a sanidade nesse mundo devastado. Então, digamos que todas as suas atitudes não são de todo mal, mas deveriam ser mais planejadas para que os riscos fossem diminuídos, já que algumas coisas como pintar o cabelo poderiam ser feitas na segurança de sua casa. E por falar em som, andar de moto é ainda pior que andar de bicicleta, já que pelo menos a bicicleta não faz tanto barulho, e é impressionante como esse garoto ainda não bateu as botas. Entretanto, agora temos uma informação crucial para nossa sobrevivência. O som parece ser extremamente atrativo para essas criaturas, e diferente de outros zumbis que já vimos aqui no canal, esses até mesmo ignoram os humanos desde que tem um som alto rolando perto. Com isso em mente, podemos criar distrações sonoras para os infectados, como bombinhas ou caixinhas de som. Ter esse tipo de coisa nas mãos é essencial para evitar confrontos desnecessários, além de nos ajudar a saquear lugares que tenham muitos zumbis sem sermos notados. Mais tarde, Akira volta para sua casa e vê uma foto com seu amigo Kencho. Então ele anota mais uma coisa que quer fazer antes de virar um zumbi, e liga pro cara para ter certeza de que ele está vivo. Surpreendentemente, Kencho atende, e durante a conversa ele conta que estava preso em um motel no centro da cidade, e que tinham muitos zumbis ao redor impedindo ele de sair. Portanto, sua vida provavelmente iria acabar ali. Só que Akira diz que não deixaria isso acontecer, e promete que iria resgatá-lo. Com isso, o jovem veste sua roupa de jogador de futebol, e parte em uma missão de resgate desviando de vários zumbis no percurso. Logo, nosso herói finalmente chega até o motel, e lembrando-se de Shizuka, ele joga uma caixinha de som no meio dos zumbis, atraindo grande parte deles. Então, o rapaz pega todo o seu conhecimento de anos jogando futebol americano, e sai correndo entre os mortos-vivos, driblando a horda e derrubando vários monstros, conseguindo assim entrar no motel. Lá ele dá de frente com um zumbi, mas Akira avança contra a criatura, arremessando ela contra a parede. Enquanto isso, Kencho estava em um dos quartos em completo pânico, ouvindo os zumbis batendo em sua porta. Até que de repente ele percebe que os sons pararam, e por isso o cara decide ir até o lado de fora verificar o que estava acontecendo. Só que ele quase morre do coração quando Akira aparece correndo. Feliz por ver seu amigo, Akira aproveita a oportunidade para pedir desculpas por todas as brigas que tiveram. Mas esse momento amoroso logo acaba, quando um monte de zumbis aparece. Só que antes de seu amigo gritar, Akira pede que ele faça silêncio, e diz que seria melhor ir até o topo do edifício. Porém, eles acabam fazendo barulho ao abrir a porta, tendo que fugir de uma horda dessas criaturas. No telhado, Akira segura a porta, e Kenjo bloqueia ela com uma escada, conseguindo escapar antes de serem devorados. Então a dupla vai para um restaurante, onde Kencho faz um jantar maravilhoso, e eles comem até não conseguir mais. Em seguida, o cara pega o caderno de Akira, e quase chora ao ver que uma das coisas de sua lista era salvá-lo, e pedir desculpas por seus erros. Com isso, Kencho fala que Akira é a única pessoa que teria a capacidade de salvar um mundo destruído como aquele. Isso faz o jovem relembrar o seu sonho de infância, e ele decide acrescentar mais uma coisa à sua lista, pois o garoto queria se tornar um herói que salva todas as pessoas, o que cá entre nós ele está muito longe de ser. No dia seguinte, Kencho vai checar as redes sociais, e percebe que a situação em toda Tóquio está terrível, com pessoas sendo atacadas e devoradas pelas ruas. Com isso, ele diz que os dois deveriam sair de Tóquio antes que algo ruim acontecesse. Então, Akira fala que tinha uma ideia de onde queria ir, um aquário que ficava fora da cidade, onde tinha um traje que protegia os mergulhadores contra mordidas de tubarão. Portanto, já que Akira queria virar um super-herói, ter uma roupa dessa seria indispensável. A partir daí, essa se torna a nova missão da dupla, adquirir esse traje. Bom, aparentemente a civilização não se rompeu por completo, ainda tendo energia elétrica e, mais importante ainda, acesso à internet. Galera, isso é uma coisa que pode salvar toda a civilização, já que grupos de sobreviventes podem passar a localização de locais seguros e compartilhar informações úteis sobre os zumbis, como a parada de ser atraídos por som, por exemplo. E além de apontar locais seguros, eles podem dizer onde tem gangues perigosas, mercados que ainda não foram saqueados e selecionar pessoas para fazer parte de sua base. Geralmente, a falta de comunicação é o maior problema enfrentado durante um apocalipse zumbi, mas aqui esse problema não parece existir por enquanto, e devemos aproveitar essa brecha ao máximo para extrair qualquer tipo de informação sobre essas criaturas. Fora que pode existir países em que o vírus ainda não se alastrou, e lá pode ser um local seguro para a população japonesa. E aproveitando a internet, esses dois deveriam baixar todo tipo de livro e vídeo tutorial ensinando a sobreviver em um apocalipse zumbi, seja fazendo plantações, cisternas para coletar água da chuva, enfim, tudo necessário para sobreviver off-grid, e sem depender de energia e água encanada. Afinal, em pouco tempo, toda a tecnologia vai colapsar, e eles precisam estar preparados. Quanto a ir até o centro da cidade para salvar Kencho, antes de fazer isso, Akira deveria procurar um veículo mais seguro que essa maldita moto, já que o centro da cidade, como eu disse antes, é o local mais movimentado, e também é o que vai ter sempre a maior concentração de infectados. Portanto, arrumar uma arma decente também é indispensável. Sabendo disso, Akira deveria ir até a delegacia para pegar armas de fogo, como eu disse antes. Claro que armas brancas são mais silenciosas, mas
Mas estávamos falando de multidões de zumbis que não vão se assustar com uma faquinha de cortar pão. Portanto, granadas atordoantes e shotguns são muito bem-vindas aqui. Além disso, Akira deveria ter contado ao seu amigo pelo telefone que as criaturas são atraídas pelo som, só para evitar que ele saísse gritando por aí, exatamente como ele estava fazendo. Outra coisa que podemos perceber sobre os zumbis é que aparentemente eles ainda possuem capacidade de sentir dor, já que é a segunda vez que Akira derruba um deles e eles param de se mexer, como se ficassem inconscientes ou feridos. E falando de armadura contra mordidas de tubarão, surpreendentemente eu descobri que isso realmente existe, e pode ser bem útil nessa situação, já que elas podem evitar que você seja mordido por um zumbi, o que, levando em consideração todas as escolhas do Akira, é o primeiro plano inteligente que ele tem. Porém, essas roupas toleram no máximo até 1 tonelada por metro quadrado, o que seria suficiente para um humano, mas não para um tubarão branco, por exemplo. E sim, guardem essa informação, porque ela vai ser útil lá na frente. Com esse plano em mente, a dupla decide ir até uma loja próxima para pegar uns suprimentos para a viagem, mas Akira fica fissurado com um trailer que eles acharam no meio do percurso, já que um de seus objetivos é viajar de trailer com seus amigos. Só que Kencho pede que ele deixe isso para depois, já que eles estavam na frente da loja e tinham muitos zumbis nas redondezas. Porém, quando iriam entrar no local, os dois veem um ônibus perder o controle e bater com vários passageiros dentro. E isso chama a atenção de todas as criaturas que estavam ao redor. Logo, as ruas viram um caos, com vários sobreviventes sendo devorados. E aí Akira vê isso como uma oportunidade de ser herói, chamando todos para entrarem na loja. Infelizmente, apenas 3 pessoas conseguem sair de perto dos zumbis, mas quando iriam fechar a porta, Akira vê Shizuka correndo por entre os mortos. A garota consegue escapar por um triz, e depois de resgatá-la, os amigos entram no local e fecham a porta antes de serem finalizados. Depois de se acalmarem, os sobreviventes agradecem por tudo, e contam que ouviram falar de um local livre de zumbis, que ficava em um aquário fora da cidade. Ao ouvir isso, Akira fica super feliz, pois já iriam para lá de qualquer forma. Então, enquanto todos estavam conversando, o motorista se desculpa por ter batido o ônibus, e podemos ver que ele foi mordido. Mas os sobreviventes ignoram isso e decidem beber um pouco, com exceção de Shizuka, que foi patrulhar os arredores para garantir que os zumbis não entrassem. Enquanto isso, o grupo fica bebendo, e Akira tenta paquerar as garotas, mas ele é a encarnação do termo virjola, e não me entendam mal, galera, você pode ser virgem, não tem problema nisso, mas não seja que nem esse cara que só consegue passar vergonha. Por outro lado, Kencho se dá super bem com as moças, e leva as duas para o banheiro para dar uma relaxada, e com um parceiro desses, quem precisa de inimigos. Então Akira fica para trás se lamentando por ser burro, mas seu choro é interrompido por Shizuka. Nesse momento, o rapaz tenta agradecer a ela por patrulhar o local, mas a jovem se recusa, falando que apenas fez isso pensando na própria sobrevivência. E ela nota que o garoto estava com a mão ferida, e decide fazer um curativo, dizendo que estudou medicina por um tempo. Depois, ela pergunta qual era o problema de Akira, pois enquanto ela estava fazendo de tudo para sobreviver, o garoto parecia não ter noção da seriedade da situação, e estava até se divertindo. Bom, um ônibus não é o melhor meio de transporte durante um apocalipse, isso porque as ruas provavelmente vão estar lotadas de carro, impossibilitando a passagem de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. Além disso, o barulho que esse veículo iria produzir com certeza chamaria a atenção de uma horda de infectados, que poderia acabar virando o veículo e fazendo ele capotar. Fora que muitas ruas do Japão são extremamente estreitas, então um veículo desse facilmente ficaria preso em ruas, tendo que refazer o caminho. Quanto a ficar bêbado, isso definitivamente vai atrapalhar eles a tomarem decisões sábias e razoáveis. Fora que o álcool diminui drasticamente os reflexos de um ser humano, ou seja, se eles acabarem tendo que lutar com algum morto-vivo, as chances de eles ganharem caem drasticamente. E saber que Shizuka tem conhecimentos médicos só faz com que ela seja uma adição ainda mais importante ao grupo, já que uma pessoa com habilidades médicas é indispensável em uma situação onde a chance de você acabar se ferindo ou adoecendo aumenta. Enquanto eles conversavam, o motorista que estava apagado depois de beber muito acaba se transformando e tenta atacar a dupla, que foge sem dificuldades. Porém, o mesmo não pode ser dito das garotas, que estavam brincando com Kencho do outro lado da loja, usando cosplay de comissárias de bordo, até que o zumbi se aproxima por trás e ataca uma delas. A sorte de Kencho é que aparentemente o zumbi também tem preferência por comissárias, só que eles não percebem que o motorista já tinha se transformado e se aproximam dele tentando tirar o zumbi de cima da garota. Só que obviamente isso não dá certo, e a criatura morde a outra mulher, fazendo Kencho fugir de medo. Em paralelo, Shizuka decide ir embora e deixar o cara para trás. Akira até tenta impedi-la, mas Shizuka fala que ficar com eles era um problema e que sabia se virar sozinha. Enquanto isso, Kencho tenta fugir dos zumbis de todas as formas, mas quando ia ser pego, Akira liga uma caixa de som chamando a atenção da criatura e salvando seu amigo. Ao ver isso, Shizuka tenta desligar o aparelho imediatamente, para não chamar a atenção de ainda mais monstros, mas ela desiste quando o motorista aparece. Depois ela tenta fugir abrindo a porta, mas é impedido pelas comissárias que já se transformaram. Sem saída, Shizuka foge para dentro da loja, e vendo que a jovem estava com problemas, os caras voltam para ajudá-la. Então, quando tudo parecia perdido e a moça estava cercada pelos monstros, Kencho acende alguns fogos de artifício que estavam na mochila de seu amigo, e aproveitando a distração, Akira salva a garota. Juntos, o trio consegue
consegue abrir a porta e começam a procurar por um carro para sair dali o mais rápido possível. Mas Kensho não acha nenhum veículo com a chave na ignição, só que Akira tem a sorte ao seu lado. E justamente o trailer que ele tanto queria tinha a chave. Com isso, o grupo entra no veículo e Shizuka acaba cedendo com medo de morrer e vira mais uma integrante do grupo. Bom, é impressionante como ninguém nesse apocalipse parece querer matar os zumbis. Akira poderia ter tentado derrubar o motorista como já fez 2 vezes, e Shizuka deveria aproveitar esse momento para quebrar uma das garrafas e cravar na cabeça da criatura. Além disso, aqui podemos concluir que as criaturas são realmente cegas, já que o morto olhou diretamente para Kensho e não o viu. Isso quer dizer que eles não são tão perigosos assim, já que são apenas atraídos pelo som. Então, tudo que os sobreviventes precisam fazer é ficar quietos. Quanto a Shizuka, a jovem deveria aceitar participar desse grupo, já que se manter em equipes durante um apocalipse zumbi é extremamente importante, pois ter mais pessoas com você pode ajudar em diversas ocasiões, como essa da loja, onde todos dividiram suas forças e habilidades para se salvarem. Além de que é melhor procurar recursos com um grupo, pois eles cobrem uma área maior dessa forma, fora que isso ajuda na defesa de bases e no suporte emocional, já que um ser humano é um bicho que necessita de interação social para manter a sanidade estável. Durante a viagem, Shizuka pede para deixarem ela na estrada, pois ficar com ele só traria mais problemas. Porém, Akira diz que seguir sozinha até o aquário seria muito perigoso e lhe oferece uma garrafa de sake pedindo que ela fique com eles. Convencida pelo poder da cachaça, a jovem acaba aceitando, e Akira revela seu novo plano para completar mais um item de sua lista: passar em uma fonte termal para tomarem um banho e descansar, afinal todos do grupo estavam fedendo muito. Durante o percurso, os 3 se aproximam bastante, fazendo diversas coisas impensáveis durante o apocalipse, como pular de parapente, fazer sup yoga e acampar. Depois de uma longa viagem, o grupo finalmente chega nas fontes termais, onde aproveitam as águas quentes enquanto observavam a linda paisagem lotada de vagalumes. Nesse momento, Shizuka agradece por tudo que eles fizeram por ela, deixando os amigos muito felizes. No dia seguinte, o grupo retorna para sua viagem, já que eles estavam se aproximando do aquário, mas quando estavam quase chegando, Kensho perde o controle do veículo batendo o trailer. Com o impacto, Akira acaba batendo a cabeça e desmaiando. Porém, vemos alguns pregos na estrada indicando que aquilo não foi um acidente. Quando acorda, Akira fica surpreso ao ver ninguém menos que Kosuke parado em sua frente, e o cara leva Akira para conhecer o acampamento, contando que quando a epidemia começou, eles estavam gravando um documentário no aquário, e aí Kosuke decidiu fazer uma base no local e transformá-la em uma empresa, onde todos trabalhavam para alimentar os sobreviventes, tendo uma equipe para pescar peixes, outra para limpar e cozinhar, e umas pessoas para executar o trabalho braçal. Durante o percurso, o garoto acaba encontrando Sumire e seu marido, e fica feliz ao ver que o casal estava bem. Então, Akira vê seus amigos trabalhando ali perto, e tenta ir cumprimentá-los, mas Kosuke lhe impede, pedindo para apresentar a equipe de segurança, que consistia em um monte de zumbis que impediam as pessoas de entrarem pelos portões, mostrando que ele é uma versão alternativa do Negan, só que japonês e extremamente preguiçoso e ineficiente. Porém, mesmo assim, a reputação do aquário cresceu, e vários sobreviventes apareciam tentando roubar comida. Então, Kosuke fala que os zumbis eram funcionários ideais, trabalhando horas a fio sem reclamar. E aí ele começa a fazer pressão psicológica em Akira, dizendo que o treinou para ser seu braço direito, e pedindo para que o garoto trabalhe para ele mais uma vez. Só que Akira diz que tinha uma lista de coisas que queria fazer antes. Porém, Kosuke diz que se o rapaz não trabalhasse, não poderia ficar no aquário, e consequentemente ele e seus amigos seriam soltos desse mundo devastado. Com isso, Akira acaba cedendo e decide trabalhar para Kosuke novamente, pelo bem de seus amigos. Ok, o grupo foi extremamente desleixado ao se aproximar da base dessa forma, já que era óbvio que os sobreviventes teriam colocado armadilhas no perímetro para se proteger de zumbis e invasores. E o local mais óbvio, por lógica dessas armadilhas estarem, é a estrada, que é por onde os invasores poderiam chegar dirigindo. Quanto a Kosuke, apesar da forma em que ele executa seu plano ser horrível, ele está completamente certo. É necessário dividir as funções e manter o controle das pessoas durante um momento desses, para que tudo não fique bagunçado e vire uma completa anarquia. Porém, ele precisa trabalhar também, e não apenas ficar mandando em todo mundo, pois dessa forma ele nunca será respeitado. Ao anoitecer, todos se reúnem para jantar, e Kensho fica extremamente irritado ao ver como Kosuke abusava de Akira, forçando o garoto a trabalhar mais do que o necessário como se fosse um escravizado. Isso faz Kensho ficar pistola, mas antes que ele pudesse fazer algo, o marido de Sumire intervém, pedindo que o rapaz não reaja, pois se ele fizer algo, toda a equipe seria expulsa, incluindo ele e sua esposa grávida. Apenas por conta disso, o jovem se acalma. Porém, vendo que eles não estavam felizes ali, o homem pergunta se eles queriam fugir. Na manhã seguinte, o grupo vai até o estacionamento, e o senhor fala que quem não consegue sobreviver no mundo lá fora deveria ficar no aquário, mas que os jovens poderiam fugir em um dos veículos. Então, Kensho corre até o trailer, percebendo que as rodas estavam furadas. Mas isso nem é metade do problema, pois o grupo nem imagina o caos que está por vir. Enquanto Kensho consertava os pneus do trailer, vemos um dos funcionários de Kosuke pegando suprimentos fora da base. Porém, o cara decide parar para fumar um pouco, e não percebe o zumbi entrando em seu caminhão. Mais tarde, quando o cara chega na base e abre as portas da caçamba, ele é atacado pela criatura, sendo infectado. Nesse momento, o zumbi ataca outro dos funcionários que ainda não tinha fechado o portão,
e com seus gritos todos os zumbis vão em direção a ele, invadindo a base e iniciando uma onda de finalizações. Não demora muito para os mortos entrarem na base e irem até a equipe de pesca, atacando os caras e derrubando eles no aquário, onde os corpos são devorados por um tubarão. E infelizmente já sabemos onde isso vai parar, não é mesmo? Voltando ao grupo, Kencho conserta os pneus e vai atrás de seu amigo para poder vazar dali, mas o garoto está completamente exausto, e pensando na sobrevivência de seus amigos, Akira diz que todos deveriam ficar ali trabalhando, pois era seguro e eles poderiam viver em paz. Porém, Kencho nem reconhece mais seu amigo e diz que iria embora sozinho se necessário, pois não queria continuar vivendo ali daquela forma. Só que Shizuka acaba concordando com Akira, fazendo o rapaz ter ainda mais certeza de que aquilo era o certo, e por isso ele decide voltar ao trabalho. Quando o jovem vai embora, Shizuka senta sozinha no trailer para refletir e acaba vendo a lista de desejos de Akira, percebendo algo que a fez mudar de ideia sobre apodrecer ali. Bom, assim que os zumbis caíram na água, todo o local perdeu seu valor, já que os peixes estão infectados, portanto não há mais razão para ninguém ficar ali. Mas o que realmente é intrigante é que pelo visto ninguém ali tem armamento real, e é incompreensível que numa base dessas não exista uma maldita pessoa armada. Parece que ninguém nessa realidade liga para estar devidamente armado. Além disso, deveria ter um sistema de alarme que avisasse que os infectados entraram no lugar, como um olheiro e uma parte alta e segura da base, que pudesse passar o recado para frente, como uma sirene, por exemplo. Depois de se compadecer com os sonhos de seu amigo, Shizuka e Kencho vão atrás dele para convencê-lo a largar aquele emprego. Então a garota diz que nunca foi tão feliz como nos dias que passou viajando com eles, e lhe mostra sua lista de desejos, dizendo para Akira seguir seus sonhos. Nesse momento, vemos que um dos novos objetivos do rapaz era apenas viajar com seus 3 amigos pelo país. Isso traz uma chuva de memórias ruins para Akira, e ele se lembra do porquê ficou tão feliz quando o apocalipse começou. Porém, Kosuki diz que aquilo era tudo besteira, e empurra a garota pisando na lista de desejos de Akira. Só que nesse momento, o verdadeiro Akira desperta, e o jovem derruba seu chefe se demitindo do emprego. Kosuki tenta ameaçá-lo dizendo que o garoto iria se arrepender dessa decisão, mas nesse ponto, Akira já nem se importava mais com isso. Entretanto, a conversa é interrompida quando vários zumbis começam a invadir o local, finalizando várias pessoas. Vendo que as coisas ficariam feias, Shizuka e Kencho começam a levar os sobreviventes até um lugar seguro, diferente de Kosuki, que empurra seus funcionários deixando eles para serem finalizados pelos zumbis, enquanto ele fugia. Ao ver isso, Akira decide salvá-los e os ajuda a derrubar as criaturas, se reunindo com o restante do grupo e indo em direção à entrada do aquário, onde eles encontram Kosuki se borrando de medo. Cansado de toda aquela palhaçada, Kencho parte para cima do cara, mas antes que pudesse encher ele de porrada, algo inesperado acontece. Um gigante tubarão zumbi salta da água, devorando um dos funcionários de Kosuki. Com isso, todos ficam aterrorizados, incluindo Kosuki, que sai correndo na frente de todos. Porém, Shizuka fala que não precisavam ter medo, já que o monstro não poderia atacar fora d'água. Só que o tubarão mostra que a ciência estava errada, ejetando as pernas das pessoas que devorou, conseguindo assim andar, e começando a perseguir todos, que entram em um cômodo e tentam trancar a porta, mas a força do animal os impede. Só que quando eles iriam ser finalizados, Kosuki sai de seu esconderijo e acaba fazendo um barulho e chamando a atenção do monstro. Um tempo depois, Akira percebe que Kosuki não estava ali, e tendo em mente seu sonho de ser super-herói, ele diz a seus amigos que vai resgatar seu ex-chefe, mesmo que ele não mereça, pois é isso que um herói faz. Mas antes de ir, Kencho diz que um super-herói precisa de um uniforme, e aponta para uma roupa contra mordida de tubarão estilizada. Indo para Kosuki, vemos que o homem estava prestes a ser devorado pela criatura, até que um Power Ranger aparece para salvá-lo, chutando o animal e tentando segurá-lo. Infelizmente não era um Power Ranger, e sim o Akira com essa roupa ridícula. Com essa brecha, Kosuki foge até uma porta, mas quando ele abre, vários zumbis entram no local, e ele corre pedindo que Akira segure aquelas coisas. Só que seus gritos atraem os zumbis, fazendo com que todo o esforço do garoto tenha sido em vão. Mas antes que o tubarão devorasse o rapaz, Kencho aparece pilotando uma empilhadeira e desafia o tubarão para um x1, dando tempo para que Akira pudesse ir atrás de Kosuki e impedir que os zumbis o devorassem. O problema é que o tubarão é muito mais forte que a empilhadeira, mas curiosamente é mais fraco que um jovem de 20 e poucos anos, e vendo que iria ser devorado, Kencho abandona o veículo no último segundo e pula através de um buraco na parede, fazendo o tubarão ficar preso ali. Em paralelo, Akira finalmente alcança Kosuki, que estava prestes a ser finalizado pelos zumbis, mas num ato heróico, ele parte para cima das criaturas, lutando com elas no mano a mano e as afastando do cara. Mas logo ele é derrubado pelos zumbis e fica preso entre eles, sendo salvo apenas pela roupa, que impediu os dentes dos mortos de perfurar sua pele. Porém, quando tudo parecia perdido, Shizuka aparece com 2 alto-falantes tocando uma música extremamente alta, e usa isso para chamar a atenção dos zumbis até perto do aquário, jogando um alto-falante para cada lado e criando uma armadilha fazendo os mortos caírem no aquário um a um. E aí, Kosuki sai das sombras para agradecer, mas quando todos baixam a guarda, o tubarão atravessa a parede e ataca o homem, arremessando ele para longe. Com o impacto, Kosuki fica inconsciente, e Akira tenta distrair o tubarão para salvar o cara, mas a criatura é muito forte e começa a sacudir o garoto de um lado para o outro. Vendo que seu amigo estava com problemas, Shizuka tem uma ideia brilhante, e se lembram que tubarões têm um focinho muito sensível, que usam para detectar suas
presas. Então ela pega algumas baterias e fala que precisavam entregar aquilo para Akira, já que com a roupa de aço ele viraria um condutor humano e poderia eletrocutar o tubarão. Então Kento pega as baterias para arremessar pro seu amigo, mas na luta o tubarão lança alguns destroços nos dois e Shizuka fica com a perna presa. Nesse momento ela grita o plano para Akira, mas antes que pudessem colocá-lo em prática, o tubarão arremessa o garoto longe. E num movimento desesperado, Kento chama a atenção do monstro, que parte para cima dele, e aí o rapaz joga as baterias para seu amigo, que fica irritado ao ver que a criatura estava ferindo seus amigos. E num grito de guerra, ele salta em direção ao tubarão, eletrocutando e finalizando a fera. Bom, levando em consideração que os efeitos do vírus são os mesmos, podemos concluir que o tubarão nesse momento está completamente cego. Portanto, alguém poderia criar uma distração sonora, ou confundir o animal soando o alarme de incêndio, por exemplo, já que isso iria fazer os zumbis perderem o foco e permitir que os sobreviventes escapassem. Agora, falando do Akira, esse garoto definitivamente é um dos próximos Vingadores, já que a força de um tubarão branco é simplesmente colossal, começando com a mordida dele que pode chegar a cerca de quase 2 toneladas, mas Akira consegue segurar isso como se não fosse quase nada. Fora que um tubarão pode pesar até 1 tonelada, e naquele momento o animal estava jogando todo o seu peso contra Akira, que consegue segurá-lo com apenas um pouco de dificuldade, sendo que nenhuma empilhadeira conseguiu fazer isso. Ou seja, esse cara é o verdadeiro monstro aqui. Eu não sabia que a roupa que ele colocou também dava superpoderes, e como eu falei antes, essa roupa funcionaria perfeitamente para humanos que viraram zumbis, e até mesmo contra alguns animais com porte menor, mas definitivamente não funcionaria em um tubarão branco. Esse bicho é um dos maiores predadores do mundo, e seria impossível ele enfiar o braço dentro da boca do bicho e retirar ele de lá inteiro. Ainda mais que, como vimos antes, após se transformar os humanos ficam mais fortes, então imagina o que aconteceria com esse tubarão, já que até perninhas o bicho consegue criar, o que foi no mínimo ridículo. E além de tudo isso, galera, seria impossível colocar um tubarão branco em um aquário para começo de história, isso porque esses animais precisam de um ambiente muito maior para viverem de forma adequada, além de que ficariam mal alimentados, já que a quantidade de comida que ele precisa para ficar bem nutrido não caberia em um aquário. O tempo se passa e vemos todos os sobreviventes arrumando suas coisas para saírem dali. Kosuki até tenta impedir falando que ninguém sobreviveria sem ele, mas todos dizem que Kosuki não era um líder, já que Akira liderava todos bem melhor, e logo eles vão embora, deixando o babaca sozinho. Durante o percurso, Akira decide virar um herói profissional e trabalhar com isso, além de deixar seus amigos adicionarem seus sonhos na lista das coisas que fariam enquanto viajavam. Afinal de contas, ainda faltavam muitas coisas até completarem 100 desejos, e a aventura está apenas começando. Fala galera, isso foi como derrotar 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de viver a vida da forma que quiserem, afinal, nunca se sabe quando o mundo todo pode acabar.